Quais são os laços mais importantes, aqueles que são espirituais ou carnais? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos, compartilhando uma palavra, sempre olhando para aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. Obrigado a você que tem compartilhado esse conteúdo e feito ele chegar a tantas outras pessoas. Quero pegar a palavra que está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. É interessante vermos aqui que o discípulo ele olha, vê uma realidade afetiva, uma realidade carnal de sangue, aonde está a mãe, está os irmãos, que aqui são primos, próximos a Jesus, e que eles justamente teriam privilégio. Não é à toa que ele está falando às multidões, e alguém vai e aborda Jesus, como dizendo: olha, a tua mãe e teus irmãos chegaram aqui, sendo eles importantes, eu vou falar com o Senhor, vou dizer ao Senhor sobre eles. E a resposta do Senhor mostra uma relação ainda mais profunda. Quem é minha mãe e quem são os irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito interessante isso. Ele estabelece que esta relação de privilégio e de ligação mais próxima, ela se dá pela palavra, pela unidade àquilo que é a vontade do Pai. Então eu estabeleço um laço que é muito maior do que aqueles que é sanguíneo, é um laço espiritual. Assim, todos nós podemos ter proximidade, todos nós podemos ter esta relação justamente privilegiada com o Senhor a partir do momento em que eu vivo a vontade do Pai. Olha que isso não quer dizer um desprezo de Nossa Senhora. Pelo contrário, o Senhor sabia como ninguém que ela sabia fazer a vontade do Pai. É nela que nós encontramos este sim profundo, este sim que vai atingir todas as gerações, porque ela, como ninguém, disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela, como ninguém, quis ter esta relação com o Pai. A consequência é que ao Jesus dizer isso sobre esta comunhão espiritual, ele ainda mais aproxima Nossa Senhora, que além desta relação sanguínea, ela tinha para com ele também uma relação que passava pela vontade do Pai. O que nós podemos tirar como lição? Se nós estamos construindo uma relação familiar com Deus. E se nós estamos desejando fazer isso, nós precisamos ter uma busca cada vez mais profunda da vontade do Pai. Como essa vontade se apresenta a nós? Ela se apresenta por aquilo que Deus vai te inspirando interiormente, aquilo que Ele vai fazendo você perceber através da palavra. Eu tenho dúvida do que é a vontade de Deus. Medita a palavra, na palavra está lá bem claro o que é a vontade de Deus. Tem coisas que não dá para perceber. Perceba o movimento do teu coração, perceba as coisas que certificam. Olhe pelo filtro da palavra, ou seja, se aquilo que você sente que Deus está te pedindo não é contraditório à palavra. E lógico, tem alguém
ao seu lado que possa te ajudar a discernir, que a gente chama de orientador espiritual. Por isso, estes critérios ajudam a gente a perceber aquilo que é a vontade de Deus. E aquele que quer ter esta relação familiar com Deus busca a vontade do Pai. É como uma regra. Por isso, vamos estabelecendo laços cada vez mais espirituais com Deus. Vamos estabelecendo laços através da vontade do Pai, porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.